Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aconteceu um importante depoimento do careca do INSS na CPMI e logo de cara ele já se complicou. Disse que não tinha envolvimento com o governo, mas foi visto em reunião do Ministério da Previdência apenas 13 dias após o início do desgoverno Lula. Também veremos o senador Jorge e o deputado Marcel Van Hatten revelando a relação de corruptos com o gabinete do Davi Alcolumbre. O irônico é que o próprio careca do INSS inocentou Bolsonaro e, diante de todas essas informações, a Globo conseguiu dar um jeito de ignorar tudo e culpar a chamada extrema-direita, dizendo que os deputados só querem cortes para suas redes sociais. No que concerne às minhas empresas, é importante frisar, não tenho qualquer relação com o governo em nenhuma de suas esferas, federal, estadual ou municipal. Senhor careca do INSS, 13 dias depois do atual governo assumir, está aqui numa reunião do Ministério da Previdência, o senhor. Não tenho qualquer relação com o governo. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Volney Queiroz? Qualquer relação com o governo. Estamos aqui diante de um criminoso chamado André Fidelis. Foi ele, enquanto DIRBEM, diretor de benefícios, que permitiu a inclusão em massa de aposentados que não tinham autorizado descontos associativos. E aqui está o senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Também diretor de governança do INSS, recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. Atribuíram a mim, senador Exalci, com toda a responsabilidade, uma verdade. Eu doei R$1 à campanha do presidente Bolsonaro. Isso é fato, doei. Transformaram esse R$1 em 1 milhão. Transformaram depois que eu estava andando na garupa da moto dele. Transformaram depois que eu tinha indicado o ministro A, B, C, D. Que homem é esse que tem tanta penetração no governo? O tumulto só beneficia quem participou da fraude. Claro. Inclusive, há no mundo político muito medo com essa delação, com esse depoimento. Então, isso ajuda muitos políticos que tinham medo do que o careca poderia revelar. Então, e que pode acaba sendo revelar conveniente. no futuro. Acaba sendo conveniente esse tumulto. Eu estava aqui, a Flávia falava, eu estava acompanhando a leitura labial do advogado. O senhor me respeite, eu sou advogado, o senhor me respeite. Isso mesmo. A Câmara não se dá o respeito, né? Então, a OAB tem que apoiar esse advogado, que ele está ele está coberto de razão, ele está no exercício profissional, defendendo o cliente dele tinha um respaldo do STF para não comparecer, foi para colaborar e não para ser humilhado, para deputado botar na rede social, como você falou, Sadi. Bom, primeiramente nós precisamos fazer um paralelo, né, com as informações que a Polícia Federal trouxe, que foi, por exemplo, ele declara R$27 mil no seu imposto de renda, movimentou quase 60 milhões de reais e tem patrimônios, por exemplo, de mais de 3,3 milhões de dólares fora do país. Então, as informações no caso. Também, as reuniões que ele teve dentro do INSS, as indicações e o fortalecimento dele dentro do Senado Federal, que infelizmente, vergonhosamente, decretou sigilo sobre as imagens dele caminhando, quais gabinetes que ele acabou frequentando. O Portal Metrópolis trouxe que ele tinha alguma relação com o senador aqui do PDT, aqui no Senado Federal, e as coisas não se casam. As informações que ele presta versus os documentos que a Polícia Federal já trouxe para nós da CPMI, também já trouxe a público. O que nós estranhamos é que a relação dele com os poderes, a relação dele com ministros, a relação dele com secretários, a relação dele com indicações dentro e fora do INSS. Então, certamente, né, apesar de
termos perguntado, ele nega absolutamente tudo, diz que tem comprovação de tudo, de que é um empresário com 22 empresas, até aí tudo bem, ter 22 empresas não é crime nenhum. No entanto, a subida abrupta de descontos dos nossos aposentados, que até 2022 era na casa de 700 milhões de reais, que já me parece um valor absurdo. Subiu em 2023, no primeiro ano do governo de Lula, para quase 2 bilhões de descontos do aposentados e pensionistas do INSS. E no ano de 2024, quase 4 bilhões de descontos do INSS. E os órgãos de controle, por exemplo, a CGU e a DPU, denunciando isso, e a AGU, ao invés de abrir uma investigação sobre as 38 associações que mais descontavam dos nossos aposentados, não. Abriu investigações apenas para 11 e entre elas as 2 maiores não estavam envolvidas. Então nós vemos que realmente existe relacionamentos espúrios, existem muitas coisas que nós já pedimos, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, imposto de renda, inter-relação, o famoso follow the money, siga o dinheiro, que nós aí saberemos, os documentos começaram a chegar agora para nós, com autorização judicial, e através do cruzamento dessas informações nós vamos desmascarar cada um que vem aqui contar história, contar mentira, porque não pode desaparecer da conta dos nossos aposentados 6 bilhões de reais sem que não haja nenhum responsável, que não haja culpados. Então nós vamos investigar, essa CPMI está trazendo luz à questão dos descontos previdenciários, que é uma vergonha. Estão afetando as pessoas mais vulneráveis, que muitas vezes nem tiram extratos. Seguro saúde, seguro odontológico, seguro funerária, e que os nossos aposentados nunca utilizaram, nem sabiam que tinham contratado. Ou seja, roubo à luz do dia, roubo explícito. Interessa para que a oposição, que gosta muito de trabalhar com essas cenas nas redes sociais, para mostrar que a CPI está acuando um bandido, que está acuando o maior corrupto do INSS. Não dá para dizer que ele é o maior corrupto do INSS, ele está sendo investigado, está preso, né? Tem uma acusação grave contra ele, aí a informação de que ele pagou em propina 9 milhões e 300 mil reais para servidores do INSS, acusação gravíssima, se for comprovada, realmente não sei se é o maior corrupto do Brasil, porque a gente já teve tanto aí durante a história brasileira, mas estaria ali na lista dos principais. Uhum. Agora, é preciso também esperar as investigações, mas são cenas criadas para você tentar mostrar que a CPMI está fazendo o seu serviço. E isso para um grupo de parlamentares que gosta exatamente de transformar esse tipo de questão num circo de horrores. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, sobre a prisão do senhor Rubens, nós confiamos em Vossa Excelência, eu pelo menos aqui faço questão de reiterar a confiança, mas confesso que acho ainda a história um pouco esquisita. Aqui lhe contaram, claro que o senhor passou aqui como lhe contaram, mas eu acho um pouco esquisito. Sinceramente, acho pouco crível que a Polícia Legislativa aqui do Senado não tenha recebido uma ordem superior para que procedesse com essa soltura, uma vez que o flagrante foi dado aqui por Vossa Excelência. Sim. E a decisão judicial que foi baseada não foi em relação a esse caso, não havia decisão judicial a esse caso. Mas confiamos em Vossa Excelência e esperamos que essa CPMI continue com a seriedade no trato com os depoentes aqui. Agora eu faço questão de falar sobre essa desconfiança, porque ontem o senador Eduardo Girão fez uma cobrança muito correta à presidência do Senado da República de que tomasse providência em relação ao senhor Paulo Boldens, que foi chefe de gabinete do senador Davi Alcolumbre, que acabou de ser revelado na imprensa, recebeu 3 milhões de reais da Arparo, uma das entidades investigadas, que por sua vez recebeu 49 milhões de reais das empresas, entre aspas, gosto sempre de dizer isso do Careca. E hoje esse senhor Paulo Boldens, que já esteve envolvido e assumiu o caso de rachadinha no passado, ele está ganhando no Senado um cargo aí, está num cargo de 31 mil reais por mês. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer cor ao pedido do deputado Carlos Jordi, que fez o pedido de quebra de sigilo para que a gente possa votar isso na próxima oportunidade, e também estranhar, assim já concluindo,
que no dia de ontem a liderança do governo, o Senado, se pronunciou favoravelmente à manutenção, não tem outra interpretação possível, do Paulo Boulos no cargo que está, porque estaria sendo feita uma injustiça contra ele se fosse retirado desse cargo do Conselho Político do Senado, indicado por Davi Alcolumbre, recebendo 31 mil reais por mês. Repito, uma pessoa que recebeu 3 milhões de reais de uma entidade fantasma que recebeu, por sua vez, 49 milhões da empresa do Careca. Portanto, senhor presidente, toda a confiança em Vossa Excelência. Obrigado. Mas a questão da prisão não está bem explicada. Eu estou achando que tem ordem que está vindo de cima, inclusive para essa CPI não estar sendo transmitida pela TV Senado. Com todo respeito às outras atividades. Mas essa aqui é a mais importante e está só no YouTube, não está sendo transmitida na TV Senado para toda a população brasileira acompanhar da sua casa pela televisão. Obrigado, deputado Marcel Vaz. Senhor presidente, Os seguintes só para um itens esclarecimento, pautados. porque eu fui atrás da minha manifestação e talvez tenha ficado a dúvida. O senhor foi muito bem na resposta a mim. De fato, em nenhum momento estou dizendo que Vossa Excelência e o relator estejam recebendo ordens de cima. Me refiro a determinados órgãos do Senado. Sim. E em relação ao senhor Paulo Boulos, tenho certeza que o nexo causal será muito bem delimitado, delineado para a gente votar na próxima semana. Obrigado, presidente. A imprensa está ali para cobrar, para fazer as perguntas inconvenientes que os presidentes, que as pessoas poderosas não querem responder. E não é isso que Donald Trump quer. Donald Trump quer uma imprensa aliada. E isso é muito preocupante, porque isso enfraquece. E o próprio artigo fala, enfraquece a própria vontade do eleitor, enfraquece as instituições democráticas de um país. A imprensa não é parte oficial dos freios e contrapesos de uma democracia, mas é um grande freio e contrapeso. E agora, cada vez mais enfraquecida, perde cada vez mais esse poder, Júlia. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É impressionante como, diante de tantas revelações e tantos idosos roubados, o militante Otávio Guedes achou que o grande destaque foi o suposto desrespeito ao advogado do Careca do INSS. Ainda temos que ouvir a Sandra Coutinho dizer que Trump está atrapalhando o trabalho da imprensa nos Estados Unidos, afirmando que o dever da imprensa é cobrar e fazer as perguntas que os poderosos não querem ouvir. Será que ela sabe que trabalha na Globo, onde até hoje não fizeram uma única menção à lava-toga? O que vocês acham, pessoal? Será que as investigações sobre o Careca do INSS irão levar à captura de peixes maiores? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.